Paz de Cristo, meus queridos. Louvado seja Deus por esse momento, amém? A palavra, meu querido, para a gente meditar hoje, ela está no livro de Isaías 43, versículo 14. Amém? Louvado seja Deus. Ainda antes, vou iniciar a leitura. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Os caldeus eram o inimigo do povo de Deus, né? Deus disse que por amor deles ia enviá-los para a Babilônia. A Babilônia, meu querido, era a terra que eles estavam sendo enviados para estar lá como presos, né? Presos pelo rei Nabucodonosor. Eu vou iniciar aqui, 2 Reis, capítulo 24. No capítulo 23, o versículo 37 diz assim: e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. O rei de Judá era o rei Jeoiaquim. E ele fez, está entendendo, tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Os pais dele tinham feito isso, e quando ele passou a governar Judá, ele também passou a fazer, está entendendo, tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Essa história nos conta, né, que o rei Nabucodonosor, está entendendo, o rei da Babilônia, esse rei de Judá ficou durante 3 anos como servo do rei da Babilônia. Por enquanto, ele só foi servo, tá entendendo? Só que ele fazia tanta coisa mal aos olhos do Senhor, que o Senhor abandonou ele. E ele precisava colher todo o mal que ele tinha plantado. E o Senhor enviou que o rei da Babilônia fosse até ele e levasse cativo ele para a Babilônia. Por que ele foi cativo? Porque ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Durante os 3 primeiros anos, ele aceitou as regras do rei Nabucodonosor, que colocou impostos para ele pagar. No lugar dele ser preso com todo o povo, o rei disse: você me paga os impostos, porque o rei tinha vencido a guerra, né? Já porque eles andavam no pecado e o Senhor não podia abençoar aquele que anda no pecado. Então o Senhor, o rei Nabucodonosor, determinou que eles pagassem impostos. E ele não aceitou pagar os impostos. Ele pagou os 3 primeiros anos e depois ele ficou não querendo mais pagar. Fora ele fazer tudo isso, deixar de pagar o imposto ao rei Nabucodonosor, tá entendendo? Ele também fez coisas mal aos olhos do Senhor. Ele mandava matar os profetas, porque Deus, antes de levá-lo cativo para a Babilônia, Deus mandou muitos profetas avisar a ele. E ele não reconhecia, ele se levantava contra os profetas de Deus. E ele mandava perseguir os profetas, mandava matar os profetas. Ele só ouvia um falso profeta que só dizia coisa boa para ele, mas Deus não mandava dizer aquelas coisas boas para ele. Deus queria era corrigi-lo para que ele não morresse no pecado. E ele não tinha atenção com o que o Senhor falava com ele através das pessoas. Amém? Então chegou o momento, né,
lendo aqui o capítulo 24 de 2 Reis, eu vou ler aqui alguns versículos para você entender um pouco a história. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E depois enviou contra ele, e Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus. Olha, quando ele se rebelou contra o rei da Babilônia, Deus mandou contra Jeoiaquim, que era o rei de Judá, perdão, alguns erros quando eu falo um pouco apressado, vou tentar falar mais tranquila mesmo. E quando Deus enviou o rei, ele enviou contra o rei Jeoiaquim, ele enviou os caldeus, as tropas dos assírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Quando ele não quis dar ouvido a Deus, Deus mandou destruir ele, mandou destruir o rei, toda a sua comitiva, a nação. Só ia escapar alguns que estivessem na presença do Senhor. E Deus enviou muitos inimigos contra o rei de Judá, que era o rei Jeoiaquim. Então, o que aconteceu? Mesmo assim, ele não deu ouvidos a Deus. Tá entendendo? Aí, assim, aqui no versículo 3 diz assim: na verdade, conforme o mandamento do Senhor, assim sucedeu a Judá, que atirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. E por isso o Senhor não quis perdoar. Deus não quis perdoar ao rei ao rei de Judá, que era Jeoiaquim, por causa da grande rebeldia dele contra o Senhor. Amém, meus queridos? Então, Deus abandonou Jeoiaquim, abandonou ele no próprio pecado dele. Deus, o Senhor, diz aqui no versículo 4 do capítulo 24, 2 Reis 24, capítulo 4, perdão, 2 Reis, capítulo 24, versículo 4, O Senhor, tá entendendo? O Senhor não quis perdoar ele. E ele morreu. Perdoe-me. Toda vez eu desligo o som, mas agora eu tinha esquecido. Então o Senhor abandonou ele, aí ele morreu, e o filho dele, Jeoiaquim, dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tá entendendo? Então, o rei Joaquim passou a ser, o filho dele passou a ser o rei Joaquim. E tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, ele fala aqui. Aí o versículo 9 diz assim: e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Quando o rei Joaquim passou a ser o filho, quando o rei Joaquim passou a ser o rei, tá entendendo, de Judá, ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que o pai dele tinha feito. Aí o Senhor permitiu que novamente o rei Nabucodonosor voltasse a Babilônia e levasse preso Joaquim. Eu vou ler aqui. Versículo 9.
e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Versículo 10. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos o estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, o rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos e seus príncipes, seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. Deus permitiu que novamente o rei Nabucodonosor entrasse em Jerusalém e levasse preso ao rei Joaquim, porque ele estava fazendo a mesma coisa que o pai dele tinha feito, que era coisas mal aos olhos do Senhor. E eles foram transportados, tá entendendo, para a Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram realmente servos do Senhor. O Senhor deixou eles irem cativo para a Babilônia para que lá eles pudessem fazer a diferença. Para que lá eles pudessem, tá entendendo, transmitir a palavra do Senhor, anunciar a palavra de Deus naquela terra, uma terra que era cheia de deuses falsos. Amém? E assim eles cumpriram, tá entendendo, o propósito de Deus, eles não se desviaram. Mesmo eles estando numa terra de deuses, tá entendendo, que tinha vários tipos de deuses falsos, deuses pagãos, eles não se corromperam, eles não negaram o nome de Deus, o Deus vivo de Israel. Eles permaneceram fiel no propósito do Senhor. Foi por isso que o Senhor os enviou. Eles eram cativos lá e ao mesmo tempo eles eram livres. Livres, tá entendendo? Eles eram homens livres que iam de um lado para o outro. E passaram a ser homens importantes no reinado do rei Nabucodonosor, que os ouvia. Que ouvia a palavra de Deus através da vida deles. Amém? Então, meu querido, havia homens valorosos também, tá entendendo? Príncipes, né? Porque no caso, esses que eu te disse agora, eles eram príncipes de Jerusalém. Amém? O Senhor permitiu isso, meu querido, porque o Senhor queria que ele se arrependesse. Muitas vezes nós somos levados para a Babilônia para que a gente venha ter tempo de se arrepender. Para que lá a gente possa ver que é aquilo que a gente não quer para a nossa vida. O rei Joaquim, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia os ensinamentos de Deus, mas, no entanto, ele decidiu servir ao mal. Ele decidiu, tá entendendo? Servir às suas próprias vontades. Tá entendendo? Então o Senhor abandonou ele ao próprio pecado dele. E quando ele foi levado para a Babilônia, lá ele ficou no cárcere. Para que lá ele pudesse, tá entendendo, reconhecer tudo que o Senhor tinha feito de bom na vida dele. E que ele renegou a Deus. Ele abriu mão da palavra de Deus para ficar na vida de pecado. Tá entendendo? O Senhor já tinha feito ele ter o reinado dele dependente do rei Nabucodonosor, pagando somente impostos, mas mesmo assim ele não aprendeu com aquela lição. Ele continuou pecando diante dos olhos do Senhor. E o Senhor chegou ao momento que entregou ele ao próprio pecado dele. E em 33:14 diz assim: assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei a Babilônia. Enviei a Babilônia. Babilônia, meu querido, é terra de deuses falsos. Babilônia é terra, tá entendendo? De muitas coisas erradas que não agradam o Senhor.
Mas o Senhor, quando enviou o rei Joaquim para a Babilônia, era para que o rei Joaquim pudesse estar atento e pensasse dentro daquela prisão, bem, antes eu tinha isso e eu neguei a Deus. Agora eu estou aqui dentro de um cárcere, tá entendendo? Dominado, por quê? Porque não cumpriu a palavra dele. Ele não foi homem de honrar a palavra dele com o rei Nabucodonosor. E Deus não gostou disso. O nosso Deus é um Deus de princípio. Nossa palavra tem que ser a nossa assinatura, meu querido. A palavra do Senhor diz que nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Que quando a gente faz um negócio, mesmo que a gente acabe perdendo, a gente vai ter que cumprir a nossa parte. A outra pessoa pode até ser desonesta, pode até fazer o que ela quiser fazer, mas a nossa parte como servo do Senhor, filho de Deus, nós temos que cumprir a nossa parte. Aí o Senhor fica do nosso lado. Então, como o rei Joaquim não quis cumprir a palavra dele, tá entendendo? Deus fez com que o rei Nabucodonosor prendesse ele e levasse ele cativo. Amém? E aqui, voltando... E o rei Nabucodonosor levou ele preso, levou todo o ouro, todas as coisas valiosas que tinha em Jerusalém. O que tinha de ouro, ele mandou, né? Aqui diz assim, fendeu todos os vasos de ouro. Quer dizer... fazer tipo líquido para poder fazer outras coisas, né? Aí aqui no 14 diz assim: transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos e a todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Algumas pessoas, tá entendendo? O rei Nabucodonosor deixou em Jerusalém. Tá entendendo? Um pouco de pessoas ficou lá. Amém? Mas todos os que eram poderosos, o rei Nabucodonosor levou preso. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, que era tio do rei Joaquim. E mudou o nome dele para Zedequias. Aí, meu querido, o que aconteceu, né? Tinha Zedequias, conhecido como Matanias, né? Que ficou conhecido como Zedequias. 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, aí aqui fala, né? E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Também o rei Zedequias fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Ele já tinha visto um exemplo do rei Jeoaquim, que era o pai do rei Joaquim. Ele viu o exemplo do rei Joaquim, como ele terminou, e mesmo assim ele cometeu erros graves. Ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, diz a Bíblia Sagrada. Amém? Então, aqui no versículo 20 diz assim: pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Como o rei Zedequias, né? Ele estava fazendo tudo que era mal perante os olhos do Senhor, tudo que era mal aos olhos do Senhor, ele estava fazendo. O Senhor abandonou ele também no próprio pecado dele. E o Senhor endureceu o coração dele e fez com que ele se rebelasse contra o rei da Babilônia. Aí, novamente, o rei da Babilônia teve que voltar a Jerusalém e mostrar ao terceiro rei, que era o rei Zedequias, quem é que estava com o poder na mão abaixo de Deus. O poder que Deus tinha dado foi para o rei Nabucodonosor, meu querido.
Amém. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia,